Olá, você que acompanha a cobertura da edição de número 50 do Campeonato Brasileiro de Kart aqui pela Vroom. Vamos falar agora de um assunto que é um pouco, digamos assim, antipático, um pouco chato, que é o trabalho de se fiscalizar os pilotos. A Confederação Brasileira de Automobilismo, nesta primeira fase do Campeonato Brasileiro de Kart, que ocorre aqui no Kartódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, advertiu 63 pilotos, penalizou em tempo outros 52, penalizou com a perda de posição um piloto, desclassificou 19 e excluiu da prova 7 deles. Eu estou aqui ao lado de Marcelo Santos, ele que é diretor do Departamento de Kart da FASP, da Federação de Automobilismo do Estado de São Paulo, e que também é comissário desportivo, e foi piloto e foi chefe de equipe. Então, ele pode nos responder sobre vários ângulos as perguntas com relação à fiscalização. Mas no que diz respeito ao trabalho dos comissários, essa é a primeira pergunta. Como é o trabalho do comissário? O que é que ele tem de observar durante a corrida? O trabalho do comissário ele é extremamente complicado. Você como chefe de equipe, você como piloto, você vê de um outro modo realmente como a corrida transcorre, como a corrida acontece. Você passa para o lado de comissário desportivo, você aprende dia a dia. Para ter uma ideia, eu nas primeiras corridas que fiz como comissário, a gente tem uma facilidade muito grande de ver o acidente, de ver o incidente, porém a dificuldade de saber aplicar a advertência ou a penalidade é um pouco mais complicado. É aí que entra a dificuldade. Agora, Marcelo, alguns pilotos reclamavam, eu inclusive entrevistei alguns deles na categoria F4 Sênior, disseram, não, correu frouxo, não correu, esses números aqui, o que é que esses números revelam? O número realmente revela uma tranquilidade muito grande com relação ao Campeonato Brasileiro na primeira fase. Você falou em vários números aí, em penalizações e tudo, mas foram 36 largadas, aproximadamente 450 voltas percorridas aqui entre todas as categorias. Então foi um brasileiro tranquilo, com poucas penalidades, com bastante rigor na pré-final e na final, principalmente nas categorias onde se precisava aplicar um pouco mais de rigor. Isso a gente acaba percebendo no decorrer do campeonato. Agora vamos falar de uma coisa, porque existe a questão da penalização, o didatismo dela, principalmente nas categorias de base. Ou seja, como é que é o briefing para os garotos, que eles ali estão entre aquela idade de brincar e de querer vencer. É bem mais complicado, né? A criança entender que pode se machucar. Como é que é feito esse briefing? Como é que vocês preparam a cabeça dessas crianças que correm nas categorias de base, mais de base do kart? Não é aplicada a mesma punição. Se você pegar dois acidentes praticamente idênticos numa mesma curva, no mesmo campeonato, às vezes você pega a categoria mirim, a cadete e uma graduado e a punição não é a mesma. Porque o mirim e o cadete ele ainda não está preparado, ele não sabe aquilo que ele está fazendo, aquilo que você acabou de falar, ele ainda é didático, ele vai ter que aprender com o tempo. Nada se aprende do dia para a noite, igual na escola, você passa ano a ano aprendendo e na hora que chega no graduado, sim, na júnior já começa e o graduado sabe muito bem o que está fazendo. Agora, falando que às vezes o piloto ele tem aquela postura de dizer, não, mas isso eu não fiz assim, não teve essa intenção. Ou seja, para ele enxergar o que fez de errado, às vezes é mais difícil. Então, como conscientizar o piloto quando ele tende a não querer enxergar o erro? Primeiro que o piloto, geralmente ele não está errado, né? Para o piloto ele está sempre certo. Nós não estamos aqui para julgar intenção, e sim o fato ocorrido. E às vezes o fato ocorrido prejudica o outro piloto em si que estava disputando aquele campeonato e ele foi prejudicado. Então é em cima do prejuízo que ele causou que é dada a punição. E não do fato, nem da intenção, entendeu? Ele não tem subjetividade. A questão, ele pode até não ter tido a intenção, mas a manobra prejudicou o outro, vai ser punido. Pode não ter tido intenção, pode ter sido sem querer,
não ter pensado em nada sobre aquilo, mas ocorreu, acabou jogando o outro para fora, acabou prejudicando a corrida do outro, e em cima disso que é feito as análises e as penalizações. Para a gente encerrar aqui, só uma última pergunta. Aí vem. É exatamente essa. Você, como piloto, que foi chefe de equipe, então que conselho você daria ao piloto nesse convívio com aquele que tem de fiscalizá-lo? Toda corrida tem um início, meio e fim. Piloto, igual livro, igual escola, não adianta você querer ultrapassar, pular o meio, eu querer pular etapas. Aprenda passo a passo e calcule cada etapa, aprenda a andar com o regulamento debaixo do braço. Isso é importantíssimo em qualquer categoria esportiva que você participe, seja no futebol, vôlei, automobilismo, qualquer uma. Então, conhecer as regras, saber a regra do jogo para jogar melhor. Esse é o grande ensinamento desse nosso papo aqui com o Marcelo. Vroom na cobertura da edição de número 50 do Campeonato Brasileiro de Kart.